Vou dar 2 exemplos que eu sei que são polêmicos, mas que se foda. Centro Dom Bosco lançou Gramática Latina no Napoleão Mendes de Almeida, uma segunda edição. Aí no Instagram a propaganda era um recorte da voz do Olavo indicando aquele negócio lá. E eu inclusive comprei a segunda edição. Foi pego pela propaganda? Não, eu já sabia que eles iam lançar e eu tinha umas edições mais antigas, eu acabei vendendo e peguei essas novas. Quando eles entraram numa discussão com o padre José Eduardo, por causa de um livro lá, eles falaram assim, mas também pudera, é aluno do Olavo. Eu falei, oxi, como assim? Aí eu fui e mandei a mensagem pra eles. Falei, mas já que você... E eles se declararam alunos do Orlando Fedeli, né? Ou seja, relevantaram uma pauta lá de 2000, que é a briga do Fedeli com o Olavo. Eles então é o seguinte, nós estamos aqui defendendo um assunto tal, e porque nós somos fidelistas. E o padre Eduardo que fala palavrão, que é o que eles disseram, é porque ele é olavista. Eu falei, oxi, mas vocês estão com propagandas de vocês para lançar livro Gramática Latina com o negócio do Olavo. Eles foram lá e tiraram. O Marcelo de Andrade é a mesma coisa. Ele começa um podcast, ele vai lá e começa a pegar os alunos do Olavo. Quando o bagulho dá no hype, ele vai lá e chama um cara que ninguém nunca viu falar, que ninguém conhece. Ele pega aquele meses de programação e coloca um cara lá pra ficar enaltecendo o Orlando Fedeli e depois falar mal do Olavo. E o que acontece agora? Eu não posso criticar. Sabe por quê? Porque ele é católico e eu também. Eu não posso falar mal, porque ele fala mal do comunismo e eu também. E aí minha pergunta é, ele tá fazendo isso de burrice ou ele foi colocado lá para ser feito isso? Porque ele tem guarda-chuvas do qual, em tese, eu não posso atacá-lo. Ele é contra o comunismo, eu também sou. Ele é contra não sei o que, eu também sou. Aí ele, assim como aquele livro do antropoteísmo cristão do Orlando Fedeli, no qual ele tá xingando um monte de gente de gnóstico, eu também falo, mas essa sua ideia é gnóstica. Assim como eu posso dizer para você que esse movimento da Fundação São Pio X também é um movimento gnóstico, também é um movimento de seita. Mas eu não posso falar porque eles são católicos, eu também. E outra, eles são católicos da missa tradicional. Eles rezam em latim, eles cantam o canto gregoriano. Então, tudo que eles fizerem, a gente tem que assinar embaixo. João da Cruz lá, que a gente tem que assinar. Isso é movimento revolucionário ou não é? Isso é mentalidade revolucionária. Não é nem movimento, né? Mas é uma mentalidade revolucionária gnóstica ou não é? É o que o Vogan chama do fim do questionamento, né? É proibido perguntar. É proibido perguntar. É proibido perguntar. E eu tô fazendo julgamento valor moral individual, o Marcelo ou o pessoal do fundo. Não, eu só tô dizendo um fato que aconteceu. Se eu tivesse também, foda-se. Sim. Não, mas é isso. É isso que o pessoal não entende. Quando eu fiz essa analogia sobre a falta de experiência. Mas você não conhece o Miorim e Malboro. Não conheço. Não conheço os caras, pessoalmente. Mas eu tô há meses acompanhando os vídeos do cara, antes de chegar a uma conclusão. Porque eu sou assim, pô. Eu não tomo decisão da noite pro dia. Ninguém tá me esperando pra nada. Eu não sou papa, eu não sou presidente, eu não sou porra nenhuma. Eu demoro pra chegar em conclusões. O pessoal da vídeo editorial, o CEDET, sei lá, marca um evento pra agosto sobre o professor Olavo de Carvalho. Aí eu não sei se no tempo, se o Marcelo Rezende, Marcelo de Andrade, Andrade. Se ele já tinha, aí eles marcaram até próximo do local um evento para falar do perennialismo, sei o que, de Olavo de Carvalho. Um evento do dia inteiro com um monte de palestrante para falar mal do Olavo de Carvalho. Mas eu não posso falar nada. Sabe por que eu não posso falar nada? Porque uma das palestrantes lá era uma freira. Foda-se. A burrice não tem limite, caralho. A burrice tá empregada em tudo que é lugar, inclusive dentro da Igreja Católica ou dentro dos seus membros. Eu tenho um monte de... Eu li 2 livros do Orlando Fedeli e eu tenho um monte de
coisas que falam assim, ele tá viajando. Ele não sabe o que é gnosticismo. Ele pegou um termo lá em algum momento da vida dele lá que ele acha que é gnóstico. E ó, isso aqui é apodítico, né? Tudo daqui pra frente é gnosticismo. E aí ele começa a analisar todo mundo a partir daquela porra. E aí se você vai lá e faz uma única reclamação, depois de uma enxurrada de coisas falando mal do professor Olavo, aí o cara já fica, nossa, que absurdo. Você falou mal do fulano, Caralho, vocês estão fazendo um conteúdo há quanto tempo? Falando mal do professor? O que eu achei estranho é que os alunos do professor é que não defende e não mostra. E eu não tenho vocação pra treta de internet. Se eu for discutir com a pessoa, é de tete a tete. Não tenho medo. Tô acostumado a levar porrada, trocar tiro. Tenho esse bando de comedor de hambúrguer do caralho que nunca brigaram nem no computador. Entende? Por isso que, às vezes, quando eu vou nesses eventos presenciais, o pessoal fica me olhando torto. Porque eu falo mesmo, foda-se. Eu xingo, mando tomar no cu, tô nem aí, porra. Por quê? Como diz o Matias, é um bando de burguês safado, meu. É um bando de burguês safado. Não tá a fim de estudar nada, aprender nada, vamos ver aqui, calma ali, não. O negócio é tudo queima de reputação. Aí vamos mais uma vez voltar para a realidade. O Instituto Monfort, criado por Lando Fedeli. Vamos levantar a informação? Quanto que esses caras converteram? Quanto que esses caras tornaram a nação mais inteligente? Quanto que esses caras ensinaram alguém? Não, fica todo mundo lá. Não, porque nós somos aqui, nós somos isso, nós somos aquilo, nós rezamos a missa não sei o quê, de cabeça para baixo, que nós somos santos, que a gente vai tomar no cu você e sua santidade, rapaz. Entende? É aburguesamento da doutrina católica. Agora olha o que o professor Olavo fez. Você pode concordar, você pode discordar. Agora você vai apagar esse fato da realidade? Você vai apagar o cofre da realidade? Você vai apagar os livros, os alunos, a produção? Agora vamos trazer mais para a realidade. Vamos trazer mais para a realidade ainda. Se Mário Ferreira fosse vivo e tivesse falando alguma coisa, eu estaria ouvindo. Se Mário Ferreira fosse vivo e estivesse falando alguma coisa, eu estaria ouvindo. Se Muninácio fosse vivo e estivesse falando alguma coisa, eu estaria ouvindo. Agora, esses caras infelizmente foram embora. Wolfgang Smith foi um pouco depois, mas foi embora. Quem é que tem condições na porra desse planeta para chegar e fazer um julgamento sério sobre essas pessoas? Você quer ver outra coisa que tá no meu Facebook que você pode pesquisar e colocar depois? Eu fiquei sabendo que o professor Wolfgang Smith morreu. Na mesma hora que eu vi isso no Facebook, eu publiquei. Eu não dou um dia para as pessoas agora dizer que o Wolfgang Smith foi pro inferno por causa disso. O que aconteceu no dia seguinte? Vídeos, YouTube, não sei o que, a mesma coisa. Perennialista, ele é isso, ele é aquilo. E volta aquilo do vídeo que eu falei anteriormente. O brasileiro se acha demais, mano. O brasileiro se acha demais. Ele não consegue enxergar que ele não é nada e não é ninguém na ordem do mundo. Ele não consegue enxergar isso aí. Se eu tiver que perder meu tempo, com muitas aspas, para eu ter que ouvir alguém, eu vou ter que ouvir alguém fora da porra desse país. Porque aqui ninguém, hoje, vivo, não tem ninguém que saiba o que tá fazendo ou falando. Toda vez que eu vou no YouTube eu quero ouvir o curso de alguma coisa, né? Eu falo, cara, eu queria tanto ouvir alguma coisa em português que eu já tô cansado de ouvir coisa em inglês, mas não tem, porra. Não tem. Não tem. Não tem. Eu recentemente, você tá falando disso aí, eu recentemente fui ver uma entrevista do Hollebeck, que escreveu Submissão, né? Michel Hollebeck. E meu francês tá uma merda, né? Porque é aquela coisa, né? Enquanto eu tava lá lendo inglês, não sei o quê, aí todos esses anos voltar pro Brasil. Enfim, aí eu tive que ficar prestando atenção na entrevista do cara. Porra, mano.
pegasse um negócio daquele e fizesse uma entrevista daquela lá, que ele deu lá pra uma TV italiana, e traduzisse pro português, e todo brasileiro assistisse, porque assim, não é muito difícil de compreender, né? Não tá assim muito aquém, né? Pô, isso ajudava pra caramba. E o cara tá vivo. Eu vi esses dias, e a gente no Coffee Europa teve essa oportunidade, né? É que quando eu tava lá, como eu digo, meu francês é uma merda, eu não consegui fazer pergunta assim. Jean Borella, não sei se ele faleceu. Amigo do Wolfgang, né? Que inclusive teve no Coffee a pedido de alguém, não lembro quem foi. Alguém levou ele no Coffee Europa, então. O Érico, sabe? Então. Porra. Entende? Eu gostaria até de nem estar gravando os vídeos. Sabe por quê? Porque se tivesse alguém vivo que tivesse muito mais inteligente do que eu, percepções e experiência do que eu pudesse fazer isso, eu estaria mais tranquilo, mais confortável. Porque é um saco, mano. Tem que trabalhar o dia inteiro. Acho que o próprio Olavo sentia isso. No sentido do trabalho jornalístico do Coffee, que eu sinto que ele... Putz, eu não queria estar fazendo isso, bicho. Sim, porque... Eu queria fazer outra coisa, só que não tem ninguém pra fazer. Porque é um saco, mano. É um saco eu ter que chegar e gravar um vídeo pra mostrar uma coisa que é básica, que, olha, dentro do... Você não é uma instituição militar, mas acontece o seguinte... Você, para fazer uma crítica ao senhor Olavo de Carvalho, você tem que estar no mesmo grau ou maior. Se for menor, não dá. E é só pro Olavo de Carvalho? Não. Eu falava isso na universidade com a qual eu estudei. Eu via pessoas criticando a Marilena Chauí que dava aula, e eu dizia para eles, falava assim, ó, eu não gosto dela em relação à esquerda, mas ela tem conhecimento. O Miguel Reale Júnior, que é um bosta, que é filho do Miguel Reale, mas ele tem conhecimento em relação política, né? Tô dizendo. Então, qual que você tá avaliando? O Aldo Rebelo é fundador do Foro de São Paulo? É comunista? Só que o cara tem conhecimento. Até o Lula pode ser a maior besta quadrada, mas conhecimento prático de contatos, lista, como é que faz e alcançar o poder, ele tem. Você tem que saber olhar isso aí na pessoa. E não é botar todo mundo num negócio e isso aí não presta pra nada. Enquanto o brasileiro continuar pensando assim, ele não vai conseguir entender nem a porra do inimigo que ele quer enfrentar. Entende a diferença? Então você vê... Um pouco que eu falei sobre esse negócio dos meninos, os caras já fica todo mundo puto. Ah, porque não sei o quê. Ah, você tá falando do centro Dom Bosco, você tá falando do... Cara, eu presencialmente já falei isso na cara das pessoas. Não é uma questão de vídeo, já falei. Não teve um evento que eu fui que o cara virou pra mim não, pro grupo de pessoas e falou assim, o Olavo tá superado. E eu falei um caminhão pro cara. E o cara todo bonitinho, de terno, não sei o quê, eu todo maloqueiro. Eu comecei a bater boca com o cara. E ele foi, mas... eu trabalho no Brasil Paralelo e você faz o quê? Eu falei assim, eu sou um cara que posso jogar você aqui pela janela, você lá embaixo. Sabe voar? Aí o maluco olhou assim... Foi. Sabe voar, estudante. É a realidade, né? O cara tem a metade da minha idade. Quando eu já tava fazendo faculdade de filosofia, ele tava jogando bolinha de gude no carpete, estudando, e o cara perguntou pra mim, quem é você? Eu falei assim, eu sou o cara que pode jogar você pela janela. E aí, a sua faculdade, a sua filosofia ensinou você a voar? Aí ele, que ele tava num prédio, na Paulista, aí o cara já ficou. Foi show de realidade, meu filho. Show de realidade. Tá superado por quem? Por você? E voltando para um assunto que não adianta falar porque ninguém vai entender, mas é bom falar. O pessoal fala do Smith e do professor sobre perennialismo, e o cara não entende que o Smith e o professor são a defesa católica contra o perennialismo. Sabe por que, como eu tô falando, sabe por que o pessoal não entende que é a defesa católica? Porque, primeiro assim, o catolicismo que eles entendem é o catolicismo lá, ou é o catolicismo da CNBB, ou é o catolicismo da Teologia da Libertação, ou é o catolicismo do Centro Dom Bosco, ou da Fundação São Pio X. É isso que eles entendem como catolicismo.
É isso aí. O Orlando Fedeli tem um livro, por exemplo, que ele fala assim, do movimento gnóstico dentro das visões de Ana Catamina de Emmerich. Quem foi que deu para ele o aval de teólogo, que ele era de história, para ele dizer ou não dizer que as visões de Catamina de Emmerich tinham questões gnósticas lá dentro? Em algum momento ele discute a questão do gnosticismo, o que é de fato o gnosticismo? Por que vocês acham que eles ficam xingando o Wolfgang Smith de perennialista também? O professor Olavo falou quantas vezes, cara, que o brasileiro tem raiva do conhecimento. Tem raiva, pô. Eles têm raiva do conhecimento. Você não vê lá aquele padre lá do vídeo? Ele fazendo um monte de curva ali para dizer o que o católico tem ou não tem que ler? E aí se você dizer para ele, fala assim, mas a falta de buscar conhecimento não é pecado contra o Espírito Santo? Não, mas isso aí é uma visão gnóstica daqui não sei do que, porque não sei do que. Entende? Sabe quem é o Cardeal Fulton Sheen? Sim, sim. Que fazia lá os vídeos nos Estados Unidos? Lê os livros do cara. Lê os livros dele. O que ele estudava, o que ele lia. Vê se ele falava lá naquele monte de programa que ele fez nos Estados Unidos, se ele falava para os católicos não lerem. Ele falava ao contrário. Se joga na realidade. Ajuda o próximo. Vai lá, no meio da pobreza. Ah, mas ele é presbiteriano, ele é não sei o quê. Vai lá, conversa com a pessoa, não sei o quê. O que o catolicismo faz hoje? Se esconda. Esse é pedaço do catolicismo. Se esconda dentro da igreja. Vai lá ficar o dia inteiro cantando canto gregoriano lá, porque você vai santificar a sua alma. Se esconda. Não converse com as pessoas. Não passe próximo. Ó, tem um livro ali que tem um livro da maçonaria na porta. Atravesse a rua. Isso é óbvio, meu, que isso nada mais é do que um bando de gente covarde colocando acima de próprio Cristo a sua covardia, pô. Você não pode tentar Deus, certo? Você não vai pular da porra de um penhasco e ia falar, Deus, me dá asa aí que eu vou voar, né? Mas, porra, tem outras coisas que você não pode ficar tão surtado com esse negócio de coisa. Então é óbvio que esse... Qual que é o nome? A Gnose Cristã, né? De São Paulo. É óbvio que isso aqui é uma resposta contra o perennialismo. Agora, se você acha que você vai ler isso aí e vai nascer um rabo de bode em você, fodeu. Entendi. É difícil, cara. Porque assim, ó. Vamos discutir a filosofia do Olavo? A teoria do conhecimento do professor Olavo está correta ou está errada? A tripla intuição está correta ou está errada? O círculo de latência está correto ou está errado? A questão da autoridade da autoria está certo ou está errado? Aí o que acontece? Aí a gente sai do campo de você estar achando que ele é perennialista, ele é gnóstico, não sei o quê, e você vai tentar entender se aquilo ali que é ali a base da filosofia do cara, se está certo ou se está errado. As pessoas que estão xingando lá, fazendo vídeo, eles estão discutindo isso? Não. Um ou dois vídeos que eu assisti do evento do Marcelo de Andrade falando mal do professor Olavo, eles estão discutindo isso? Não. Eles estão dizendo que o Olavo é perennialista, que ele não se converteu, que ele é um agente filtrado do Islã, que ele nunca saiu da tarica. Baseado no quê? Em nada. No meu gosto, na minha raiva, no meu ódio. E isso fica extremamente lindo quando você paga de católico tradicionalista, não é? E aí, signo, significado e referente. Cadê o referente? Vamos ver se realmente isso é de fato? Vamos estudar realmente para ver se essas teorias que o Olavo fez... Que faz que nem o Ronald Robson fez, pô. Vamos ver se realmente bate com aquilo que a minha idade me proporciona, a questão da filosofia, se é isso mesmo. Mas não tem vídeo desse.
E você falou aí sobre o Fidel e a questão do gnosticismo. Eu tenho comigo, eu me interesso por misticismo cristão, eu tenho comigo que, cara, existem partes disso aqui que eu nunca vou conseguir entender, simplesmente porque eu não tenho a vivência prática da coisa. Não do misticismo, mas a vivência prática da religião que você teria que ter pra fazer essa porra. Não tem, vai ter um limite aqui que eu não vou poder ultrapassar. A pessoa não consegue fazer esse exame de consciência pra falar sobre um determinado assunto. Sim, porque a pessoa não consegue nem identificar qual é a proporção de realidade que ela enxerga. Não tem também o mapa da ignorância? O que você precisa saber de verdade para você estar falando aquilo que você está falando? As pessoas não fazem isso. Para você alcançar uma mística cristã, como foi a questão do Padre Pio, ou o João Maria Vianney, ou o Francisco de Assis, você vai ter que ter uma vida prática, espiritual, que não é pra qualquer um. Que eu nunca vou chegar e que 99% das pessoas nunca vão chegar. E no fim você vai ter que dizer, cara, mesmo que eu passe a minha vida toda estudando isso aqui, eu só vou poder ter um conhecimento mais sólido disso aqui se eu encontrar uma pessoa que viveu isso, eu conversar com essa pessoa anos e anos pra ela dar uma opinião sobre aquela coisa. Sim. E mesmo assim ainda é parcial, é um pedacinho da realidade. É isso. Agora, na minha cabeça, na minha percepção, na minha visão, tanto Olavo de Carvalho quanto Wolfgang Smith traz um tipo uma parte da filosofia muito mais humilde, como foi Sócrates era humilde nessa questão. Humilde em que sentido? Ó, esse pedaço aqui me parece que eu entendo isso. Esse pedaço aqui me parece... Agora, esses caras não. Os caras cagam a regra pra todo mundo. Eu sei de tudo, eu cheguei tudo, percebi tudo, já vivi minha vida real, a minha vida da porta pra fora, experimentei tudo. É isso. Não tem humildade, porra. Não tem humildade. Quanto muito uma falsa humildade. A gente conversava sobre aquela senhora lá da onde você morava lá, né? Você pega uma pessoa com um tipo de vivência espiritual como essa, você quer ensinar o que é a pessoa? Ah, não, mas você precisa ler o catecismo. Você precisa ler a Bíblia. Sim, ela talvez leia o catecismo e talvez ela leia a Bíblia. Cara, eu conversei alguns meses com ela, né? Uma vez por semana a gente se reunia pra eu dar aula de leitura pra ela. Um monte de coisa que ela falava eram, tipo, conhecimentos místicos, eram dogmas cristãos, que ninguém nunca tinha ensinado pra ela, mas que ela sabia. Sim, porque é o conhecimento intuitivo. Quanto daquilo que eu já percebi, eu já aprendi, e eu não consigo nem explicar? 90% daquilo que eu já estudo. O que que eu posso tentar traduzir em palavras? 30 anos estudando esoterismo, gnosticismo, satanismo. Dá pra fazer isso em um vídeo de 30 minutos? Agora, você imagina uma pessoa com vivência mística, com contato com Deus muito próximo? Essa pessoa precisa passar por uma faculdade? É intuitivo, pô. É intuitivo. Eu acho que ainda é muito símbolo de humildade, por exemplo, você ter o Padre Pio, que tinha contato desde criança com Jesus e Nossa Senhora, e quando adolescente para jovem, ainda ele aceitar passar por um curso superior de filosofia ou teologia e que pessoas fossem fazer lá e dar aula para ele não sei o quê. Caralho, ele tem contato direto com a fonte. Pra que ele tá cagando andando pro intermediário? E mesmo assim ele teve de humildade de fazer, não foi? Será que ninguém nunca pensou nisso? Ele tem contato direto com a fonte original. Aí vem um monte de especialista lá e fala, meu, vai tomar no cu pra lá que eu tô... O cara teve humildade ainda. Tem quantos místicos que a gente ouve, por exemplo, no Brasil, sobre diversas formas de misticismo, e o pessoal era tudo sossegado. Agora o cara lê o Catecismo de Trento,
leu a Bíblia, sabe meia dúzia de música em latim, ele já acha que ele é Pedro, porra. Não, esse aqui é gnóstico, esse aqui não é, esse aqui foi pro céu, esse aqui foi pro inferno. E qual é a vivência desses caras dentro da religião? É zero, pô. O Gugu já não falou sobre isso? Entendeu? E é justamente essa merda, e é um ponto importante, é justamente essa merda, esse pedaço desses católicos que são a munição e são o combustível do movimento esotérico falar mal da Igreja Católica. Porque um cara do mundo gnóstico, o cara esotérico, o cara satânico e tal, ele não vai se aprofundar. O que ele vai fazer? Ele vai gravar vídeo na internet e vai falar, não, mas a Igreja Católica teve a Inquisição. Esses dias eu vi um cara falando sobre as cruzadas. Não, mas as cruzadas, gnóstico, né? Ele era bruxo. As cruzadas foram não sei o quê, porque foi... Entende? Aonde que esse pessoal vai ter o sustento deles pra falar mal da Igreja Católica? No pessoal da esquerda. Aonde que eles vão sustentar o sentimento deles de contra-ódio contra a Igreja Católica? Nesse tipo de católico aí. Que ele acha que ele é o novo templário. Sem experiência nenhuma. Entendi. Então, essa batalha cultural, essa batalha espiritual, essa coisa toda, ela leva muito tempo e muito problema, e no meio do caminho você vai ter que sanear um monte de coisa. Você vai ter que sanear um monte de coisa. Não tem jeito. Entendi. A quem interessa? A quem interessa uma instituição para angariar seguidores e fundos vir ali mais ou menos orbitando em volta do professor Olavo, e em determinado momento você sai e as tia bosta sua bandeira lá. Eu sou contra o Olavo, não sei o quê. Mas você passou anos no sigilo, angariando alunos e pessoas que orbitavam em volta do professor Olavo para ganhar audiência, não sei o que, e chega em determinado momento você sai. Beleza, isso vindo de uma instituição comunista é a coisa mais normal. É uma tarica, é uma coisa normal. Agora, vindo de uma instituição que se diz católica, isso não é normal. E vindo de uma pessoa que se diz católica, isso não é normal. Consegue entender? E você tem que... Eu não é que não gosto, né? Eu leio livros de teologia assim, mas eu não tiro aquela natureza ápero, né? Aquilo fica em suspenso e eu não fico tirando muitas conclusões. Quando eu leio sobre o bispo lá que foi excomungado lá, que foi o fundador da Fundação São Pio X, Lefebvre. Quando eu pesquiso coisas pró e contra, fica na minha cabeça o pró e o contra. Fica o pró e o contra. O pró e o contra. Por quê? Porque tem muito mais informação embaixo dessa coisa do que parece ter. Será que o Papa vai fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Eu tô só observando. Não tenho conclusão nenhuma. Tô só observando. Não tem partido. Você vê nos Estados Unidos, do mesmo jeito que você tem lá uma estante inteira a favor do Lefebvre, você tem uma estante inteira contra o Lefebvre. Tanto de um lado quanto do outro, tem as suas razões de ser. Agora, chega aqui no Brasil, vira tudo torneio de futebol, mano. Ninguém quer analisar a coisa e fazer. É tudo uma questão de eu gosto ou não gosto. Eu gosto ou não gosto. O que eu falo pra você, cara, será que a gente consegue abrir uma discussão sobre Erich Freire? Vamos ver aqui que o Erich Freire tava falando sobre a questão do gnosticismo do Erich Freire. Será que condiz com a realidade ou não condiz? De onde que ele tirou essa informação? Ele tem um monte de críticos também sobre a visão dele sobre religião.
tem muito crítico católico, protestante, sobre o que ele pensava sobre religião. Sim. Mas qual é o que ele estava vendo da religião? O que estava no círculo de latência dele em volta? O que ele lia? O que ele consumia? Entende? É isso que eu estou dizendo. Se nós próprios, eu não sei agora, mas o São João da Cruz que eu tenho ali é edição portuguesa. Eu não sei se no Brasil fizeram. Não é eu que estou dizendo. Converse com pessoas que estão dentro de círculos católicos muito mais tempo do que eu. Eles vão dizer pra você. Ó, tem padre que por eles acabava esse negócio de exorcismo, que eles acham que isso é mitologia. Eles acham que realmente o demônio não existe. No filme do Padre Pio, né? Ele dizendo que o maior inimigo da igreja era aquele bispo positivista, né? Dizendo que o positivismo da igreja é o demônio, né? A apresentação do demônio e coisa. Sim. Mas tá cheio. Tá cheio de padre esquerdista. Não posso falar que está cheio, mas ninguém me contou. Eu já fui em loja maçônica, no qual uma das pessoas que chegaram lá, antes de botar a capa que eu esqueci o nome, o cara chegou de batina, porra. Mas não era preta, né? Era uma camisa azul, uma calça jeans, camisa azul clarinha assim, com um negócio. O cara é padre. Ah, quem contou isso pra você? Meus olhos contou porque eu vi. Isso é a realidade. Goste ou não, tá certo ou não, bonito ou não, isso é a realidade. Não tem como fugir dela. Isso aí faz parte da realidade. Então, quando você vai olhar a pessoa, o que a pessoa tem em contato? Entende? Você sabe os limites de onde você pode chegar, onde você não pode chegar? Agora, puta, mano, o mundo do estudo e do intelecto, ele gera, no Brasil, tudo no Brasil gera inveja, né? Mas no mundo do intelecto no Brasil, ele gera inveja e raiva, né? E ódio, né? Porque grande parte dessas críticas, a questão do professor Olavo, por exemplo, você vê que é tudo fundamentado em sentimento, não tem nada. É tipo achismo, opinião. Cara, a inveja que o conhecimento gera nas pessoas é 1 bilhão de vezes pior do que você ser bonito, do que você ser rico. É 1 bilhão de vezes pior. Sim. E pior, se você for feio, fudido e inteligente, aí é que fudeu mesmo. Aí é que as pessoas te odeiam mesmo. Sim. Thomas Edison tinha uma raiva e um ódio fudido do Tesla. Simplesmente pro Tesla tem aquela cabeça dele meio louca lá, de ficar imaginando coisas e criando coisas, e ele tava cagando e andando pra poder político, poder de influência, dinheiro. Não sei se é verdade, né? Eu li alguns livros minhas reflexões, meus testamentos do Tesla, né? E ele fala dos embates lá junto com o Edison, e você vê o cara ficava... Quantas invenções o Edison comprava e botava no nome dele porque ele comprava? O cara ficava puto, mano. E a grande maioria dos bilionários que surge esse movimento de nova ordem mundial tá relacionado a isso aí. Eles veem uma pessoa nascendo na pobreza e por cargas que só Deus sabe, a pessoa vem com uma inteligência muito acima do normal e começa a fazer um monte de coisa, os caras ficam putos. Os caras ficam putos. Isso não é uma coisa só no Brasil, né? Isso é uma coisa que é do mundo inteiro, né? Mas no Brasil isso é muito acentuado, pô. E a gente tá falando do nível intelectual e é 1 bilhão de vezes pior quando é no nível espiritual. Ah, sim. Sim. Essa senhora que eu conheci lá em Jundiá, ela era odiada. As mulheres na idade dela odiavam ela. Odiavam. Sim, eu li muita coisa sobre o Padre Pio, né? Acho que eu já li mais de uns 50 livros sobre o Padre Pio. E tem um deles que foi escrito por um padre, que ele faz uma confissão logo no início, né? Por que Padre Pio podia ver Jesus, Nossa Senhora e eu não? Por que o Padre Pio... É isso, ele tava... Por que Padre Pio pode fazer milagres e eu não? Por que Deus ama mais o Padre Pio do que eu não? É o mesmo argumento do professor Gugu quando ele tá falando sobre Nossa Senhora. Que a resistência que as pessoas têm em
em venerar Nossa Senhora. Sim, Porque Jesus escolheu Nossa Senhora e não a mim. sim. Isso... Esse padre, que eu esqueci o nome dele, ele faz a introdução nesse sentido, no Minha Culpa. Então isso é... Além de ser humano, demasiado humano, como dizia Nietzsche, além de ser humano, o problema no Brasil é que só tem isso, mano, não tem um outro lado. Tipo, a gente sabe que ser humano é isso. Ser humano é isso. Agora, o problema é que no Brasil não tem. É o enaltecimento do erro. Esse é o nosso problema, é o enaltecimento do erro. É o que há de mais torpe na alma humana, no Brasil ele é enaltecido. E esse é o problema. Seja com novelas, seja com filmes, minisséries, com coisas no YouTube, podcast, entende? Isso é enaltecido. Em todo e qualquer sentido. Você vê que essa é a consequência natural de um meio de vivência de camada 4, né? Sim. A partir do momento que o ápice moral, o juízo moral da sua vida é os seus sentimentos, e normalmente os sentimentos humanos costumam a gostar, a amar coisas muito supérfluas, né? muito inúteis, esse vai ser o critério final de tudo. Sim, é a barbárie, né? Michel Henry não escreveu o livro chamado A Barbárie? O Mário Ferreira dos Santos não era a barbarização vertical? É a barbárie, pô. Tem jeito. Aí, ó. Eu fui lá. Mosteiro de Saint-Michel. 700, 800 anos tem isso aí. Quando é que 500 anos de Brasil vai ter um grupo de pessoas que vai ter uma condição moral, porque isso é moral, porque tijolo todo mundo levanta, e ter o senso conectado para poder construir um negócio desse como isso aí. Eu fui lá. Não que as pessoas, os franceses que estão hoje lá são grande coisa diferente dos brasileiros, mas na época construíram era, né? É isso. A questão é que se a gente não é você, esse é o chefão, né? É como eu disse, né? É um saco ter que ficar gravando vídeo para ficar falando sobre esse tipo de coisa. Mas a questão é que ninguém observa isso, ninguém percebe isso aí.